Juízes, capítulo 3, do verso 19 a 26. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos, Juízes 3, a partir do versículo 19. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre, na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis seu senhor estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Irmãos, eu tenho dito, e eu vou falar de maneira mais breve hoje, que há uma introdução genérica no livro dos Juízes, nos capítulos 1 e 2, e em parte do capítulo 3, e esta introdução geral descreve o fracasso de Israel. Esse fracasso, ele perpassa todos estes capítulos iniciais, mas ele é resumido de maneira especial em Juízes capítulo 3, nos versículos 5 e 6. Quando ali nós lemos acerca de uma sequência destrutiva para o povo de Deus, que é a acomodação, a convivência pacífica, sem antítese ou inimizade contra os nossos inimigos, os casamentos mistos, a contaminação da família da aliança com casamentos interconfessionais e a idolatria, a adoração dos falsos deuses cananitas e também a adoração do verdadeiro Deus, seguindo o padrão e o modelo dos cananitas, uma quebra tanto do primeiro quanto do segundo mandamentos. Ou seja, essa sequência, acomodação, casamentos mistos e idolatria, isso exatamente resume o fracasso de Israel. Esse fracasso, resumido no capítulo 3, versos 5 e 6, ele é tratado de maneira mais ampla, de maneira mais detalhada, numa passagem que é fundamental para que nós interpretemos e vejamos todos esses episódios particulares que nós estudamos a partir de Otiniel, que é Juízes capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 19. Ali nós aprendemos acerca de um ciclo padrão que vai se repetir em todo o livro dos Juízes. E esse ciclo é marcado pelos seguintes aspectos: Israel apostata da fé, a apostasia de Israel, eles fazem o que é mal aos olhos do Senhor. O Senhor os castiga enviando opressores estrangeiros. Israel geme ou clama diante do Senhor e o Senhor se compadece levantando um juiz ou um libertador, um salvador. Este é o ciclo: apostasia, juízo, gemido e a ação do Senhor, a libertação promovida pelo Senhor. Nesses versículos de Juízes 2, de 11 a 19, há um que é fundamental, que é o versículo 19, exatamente o versículo 19, quando nós lemos o seguinte: sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Notem que Deus agia com misericórdia e bondade, levantando um juiz que libertava o povo, que salvava o povo, mas imediatamente após a morte desse juiz, e em alguns casos até mesmo no período de vida deles, eu entendo que em todos os casos, mesmo no período de vida destes homens, eles seguiam em sua desobediência, e a geração que se levantava após eles fazia pior.
o resultado dessa apostasia cada vez mais grave era a disciplina do Senhor sendo aplicada com maior severidade, à luz do princípio de Levítico capítulo 26, que Deus haveria de castigá-los 7 vezes mais. No caso do relato de Eude, que é o texto que nós estamos estudando, o ciclo de Eude, o Senhor Deus castigou o seu povo levantando um rei tirano, estabelecendo uma tirania estatal que, através de pesados impostos, surrupiava as riquezas de Israel e engordava com as riquezas de Israel. Eu creio que Eglon era de fato um homem muito gordo, como descreve o texto bíblico, mas o texto quer demonstrar com esta aparência de Eglon o fato de que ele era um tirano que, através da extorsão das riquezas de Israel, engordava, enriquecia. Ou seja, nós aprendemos na Bíblia, portanto, que a tirania não é pelo fato de falta de vigilância. As pessoas gostam de dizer isso, né, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Isso não está correto. Nós perdemos as nossas liberdades, as nações perdem sua liberdade. Israel perdeu a sua liberdade não porque não vigiou, mas porque não obedeceu a Deus. Apostatou da fé. A tirania é um produto da apostasia. E a liberdade é uma bênção de Deus concedida às nações que o temem. Não as nações que são idólatras, como as nações atuais que depositam todas as suas esperanças de liberdade em líderes políticos. A cruel tirania de Eglon, esse terrível tirano que oprimia o povo de Deus, fez Israel gemer diante do Senhor. E novamente o Senhor age, tal qual fez no episódio de Otiniel. Novamente o Senhor age levantando um juiz, age em favor de seu povo. Mas notem, irmãos, e eu tenho insistido nisso, o gemido de Israel não é verdadeiro arrependimento. Afinal de contas, eles continuavam na prática do pecado. Eu citei para os irmãos no sermão passado o exemplo de Gideão. Quando Israel clamou ao Senhor, Deus levantou Gideão, mas Gideão teve de destruir um altar de Baal, que ainda estava lá. O povo que clamou a Deus, que gemeu diante do Senhor, tinha um altar de Baal. E depois da vitória, Gideão construiu uma estola sacerdotal e os filhos de Israel se prostituíram ali. Então esse clamor de Israel não é arrependimento verdadeiro. Era um passo em direção ao arrependimento, mas que era freado, eles não seguiam adiante. E como tal, os juízes levantados por Deus são tanto um sinal da misericórdia quanto do desagrado do Senhor. Depois de um primeiro juiz fiel e exemplar, como Otiniel, que se casou com uma mulher da aliança, que arriscou sua vida para que pudesse se casar com uma mulher do povo de Deus e não usou a sua autoridade para negociar e fazer casamentos com estrangeiros. Depois desse líder fiel, Deus levanta Eude, um herói tanto inesperado quanto ambíguo, duvidoso. O nome dele representa o desalento de sua época, o desalento do povo, que significa onde está a majestade, onde está o esplendor. Era fruto da convicção equivocada de Israel. É como se eles dissessem, onde está o esplendor de Deus? Por que nós estamos sofrendo essas coisas? Eles não olhavam para os seus próprios pecados, eles colocavam a culpa em Deus. Eude, o nome dele representava o desalento e o problema de sua época. Além disso, ele era um homem canhoto. E isso é estranho, é ambíguo, porque ele era um homem canhoto da tribo de Benjamim, que significa o filho da mão direita. Então, já no relato, na descrição de Eude, na apresentação do juiz, e lembrem-se que a tribo de Benjamim é a tribo que é descrita como perversa em Juízes a partir do capítulo 19, até o final do capítulo. E era bem no período próximo a Eude que aqueles eventos retratados no final do livro aconteceram. Mas esse é Eude, um homem inesperado e também ambíguo. Vejam, irmãos, quando Deus está satisfeito com o seu povo, ele costuma conceder líderes mais piedosos ao seu povo. Líderes de caráter mais piedoso. Mas Eude é um sinal da misericórdia e também do descontentamento de Deus. Porque embora Eude cumpra a sua missão, uma importante missão, ele age de forma ambígua e até mesmo reprovável. E as suas ações e falta delas, sua omissão, contribuem, no final das contas, para que Israel permaneça em rebelião contra o Senhor.
Então, eu vou apresentar para os irmãos, eu sei que tem algumas pessoas que estão aí ansiosas para ouvir, né? Eu me lembro dos meninos, eu gosto da história de Eude, ele colocando a espada com violência na barriga de Eglon. Mas notem, irmãos, essa história tão impactante, tão sanguinária, digamos assim, cheia de sangue, ela nos fala de um homem que realiza uma missão, mas que não age de maneira apropriada. O que eu quero dizer é que eu tenho uma visão, e eu acredito que é isso que o texto nos ensina, de Eude como um servo de Deus que cumpre a sua missão, mas que não tem um compromisso total com o Senhor. Não está completamente comprometido com Deus. Vejamos como isso se mostra no texto. Primeiro, irmãos, notem que essa cena terrível do assassinato de Eglon é emoldurada pelos versículos 19 e 26. Olhem o que aparece no versículo 19. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal. E no versículo 26, Eude escapou enquanto eles demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Então, esses dois versos emolduram, são a moldura desta cena violenta que nós encontramos aí do versículo 19 ao versículo 26. Os ídolos estão presentes e eles emolduram os eventos que são aqui retratados. Há muita discussão em torno do que eram esses ídolos. Eu não vou gastar muito tempo apresentando as teorias, eu vou apenas dizer o que eu entendo. Eu acredito que estes eram ídolos cananitas, que também serviam como um delimitador das fronteiras do território dominado por Eglon, porque quando Eude passa por esses ídolos, ele se sente seguro, então uma fronteira dos territórios de Eglon. Provavelmente foram estabelecidos pelos moabitas, mas também eram adorados pelos israelitas, adorados por Israel, demonstrando, portanto, que o povo da aliança, o povo de Deus, fora contaminado por um sincretismo religioso muito perigoso. Eles mantinham fé em Iavé, eles adoravam a Iavé, mas misturavam suas convicções com ídolos cananitas. E isso resulta na quebra dos 2 primeiros mandamentos. Porque eles adoravam os deuses cananitas e eles adoravam o Senhor, Iavé, como os cananitas adoravam seus deuses. Basta que nós nos lembremos do episódio de Gideão fazendo provas com o Senhor. Aquilo é uma prática cananita, aquilo não é uma prática orientada na palavra de Deus. Mas a questão principal que nós devemos responder é esta: por que que os ídolos estão aqui? Por que que os ídolos emolduram esta cena sangrenta? Qual é a função deles na narrativa? Eu acredito que os ídolos são colocados aqui por 2 razões. A primeira delas é para demonstrar a vaidade deles e de seus adoradores. Notem que diante da sagacidade e da astúcia de Eude, o que os ídolos fizeram para proteger Eglon e os moabitas? Absolutamente nada. Eles permaneceram silentes e inertes. Mas vejam que os ídolos não são apenas inúteis. Eles também inutilizam seus servos, os seus adoradores. Toda a narrativa do centro ali, do versículo 19 ao versículo 26, que está no meio dessas 2 referências aos ídolos, demonstram que Eglon e os seus servos moabitas são pessoas estúpidas, ignorantes, facilmente enganadas. Pare para pensar numa coisa. Você oprime com crueldade um povo a ponto de engordar com as riquezas dele e fica sozinho numa sala com um líder desse povo oprimido. Isso é ou não é uma estupidez tremenda? Mas esse é Eglon, ele fica sozinho com Eude numa sala. A própria descrição de Eglon como um homem muito gordo, extremamente gordo, é símbolo de sua vacuidade e estupidez espiritual. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a rebeldia contra a palavra de Deus, a insensatez espiritual é retratada nas Escrituras como da seguinte maneira, em Isaías capítulo 6, versículo 10. Deus envia o profeta e diz assim para o profeta: torna insensível o coração deste povo. Sabe como o verbo tornar insensível deveria ser traduzido? Engorda o coração desse povo. A estupidez espiritual é retratada nessa figura caricata de Eglon, um homem extremamente obeso e espiritualmente estúpido. Eglon e, consequentemente, os seus deuses são aqui nesse texto tratados com zombaria. Deus zomba dos ímpios e de seus deuses. Dos céus o Senhor olha para eles e ri.
Quão estúpidas são essas pessoas. Lembrem, meus irmãos, que a Bíblia não é um livro politicamente correto. Ela não segue os ditames do politicamente incorreto. Há uma passagem lá no embate de Elias com os profetas de Baal, em 1 Reis 18, 27, em que ao meio-dia Elias zombava dos profetas de Baal e de Baal, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. É ou não é uma zombaria? Ele é Deus, logo Deus está dormindo, Deus está no banheiro evacuando. Isso é Deus? É uma zombaria. É exatamente isso que nós lemos aqui. Os que adoram ídolos estão desprotegidos. Pior do que isso, os que adoram ídolos se tornam nulos e vãos, como os seus deuses. Como diz o Salmo 115, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Os ídolos são nada, são vacuidade, são estúpidos, uma vergonha, e os que o adoram se tornam como seus próprios ídolos. Mas notem, meus irmãos, que aqui a presença dos ídolos não é só, esse é um ponto importante, não é só para censurar os moabitas e desprezá-los. Isso também afeta Israel. É como se o autor estivesse dizendo: vejam o que acontece conosco quando nós desobedecemos a Deus. O tirano que se levanta é esse indivíduo estúpido, enganado por um dos nossos homens, por um dos ambíguos heróis de Israel. É isso que acontece com o povo de Deus quando se rebela contra Deus. Eles são entregues a homens estúpidos espiritualmente. Indivíduos que são motivo de riso por parte do Senhor e do autor de sua palavra, inspirado pelo Espírito Santo. Isso é uma vergonha para Israel. É isso. Ao desprezar os ídolos, nós temos uma dura e pesada censura contra o povo de Deus. Vejam o que acontece com o povo de Deus quando eles se entregam à apostasia, quando eles abandonam o Senhor, desobedecem à palavra de Deus. Eles são dominados, liderados por homens espiritualmente inúteis, insensatos. Mas vejam, irmãos, que além desta censura a Israel e também aos moabitas, essa zombaria, há na presença dos ídolos algo muito importante a respeito de Eude. Isso nos fala que Eude é um homem que obedece parcialmente. Vejam, Eude é um servo de Deus, eu não vou negar isso. A palavra de Deus retrata os juízes como homens de fé. Mas ele é um servo com problemas graves e que os seus problemas provocam consequências danosas para o povo que estava sob sua liderança. Aliás, é um ponto importante. Se vocês notarem o fim do relato, não é dito que Eude julgou Israel. Até Sansão, que foi um homem de caráter completamente repreensível, no final da história de Sansão é dito que ele julgou Israel por 20 anos. Mas essa expressão não aparece no ciclo de Eude. Não aparece. Pelo contrário, o ciclo é encerrado com uma referência a Sangar, o filho de Anate. Eude é um servo de Deus, mas há problemas na sua liderança. Há problemas no seu compromisso com Deus. Vejam, por que eu estou dizendo isso? Eude teve coragem suficiente para matar Eglon, o homem mais poderoso daquela região. O terrível tirano e opressor de Israel. Isso foi um feito impactante. O problema, portanto, não é em si a morte de Eglon, embora eu enxergue aqui alguns problemas, e talvez eu deixe isso para o sermão posterior, mas o problema de Eude não é o que ele faz especificamente, embora existam problemas em suas ações, mas é o que Eude deixa de fazer. O que Eude não faz, irmãos? Os ídolos estão aqui para mostrar. Eude não destrói os ídolos. Ele não retirou os ídolos citados nos versos 19 e 26. E o problema não foi falta de coragem, porque ele tinha coragem para matar Eglon. O que era mais arriscado? Matar Eglon no seu palácio, cercado de guardas do seu exército, da sua guarda pessoal, ou destruir os ídolos de Gilgal? Eude não destruiu os ídolos. O problema dele não foi falta de coragem, foi falta de obediência, ou melhor dizendo, obediência parcial.
Os ídolos não fizeram nada para salvar Eglon, mas Eude também nada fez para destruí-los. O que adianta, irmãos? Pare para pensar. O que adianta destruir inimigos externos, atingir Eglon, o cabeça daquela tirania opressora, quando os inimigos internos permanecem incólumes, ilesos, os ídolos? O que adianta? O trabalho de Eude surtiu muito efeito? Não, o povo continuou na prática da idolatria, porque ele não atacou aquilo que ele deveria atacar. A sua obra fica inacabada e, infelizmente, contribui para a continuação de Israel em idolatria. O que nós lemos no episódio seguinte, em Juízes 4, versículo 1? Os filhos de Israel tornaram a fazer. Eu já disse aos irmãos que a expressão aqui é melhor traduzida por continuaram a fazer o mal. Eles permaneceram em sua idolatria. Era muito importante expulsar os moabitas. Israel não tinha autoridade, não tinha autorização, melhor dizendo, dada por Deus para tomar as terras de Moabe. Deus disse que aquelas terras foram dadas aos descendentes de Ló, e Israel não podia tomá-las. Mas Eglon estava invadindo a terra prometida. Israel tinha o direito de expulsá-los. Porém, mais importante do que expulsar Eglon era expurgar a idolatria de Israel. Porque a idolatria era a causa da presença de Eglon no meio deles. Eude atingiu o fruto podre, mas a raiz continuou lá. Qual era o problema? Por que Eglon estava ali? Por causa dos ídolos. E o que Eude faz contra os ídolos? Nada. Nada. Os ídolos permanecem aqui, emoldurando a história. E há uma determinação explícita na palavra de Deus para que os ídolos sejam destruídos. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 5, nós lemos: porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Versículo 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata, o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. E em Deuteronômio capítulo 12, que é o texto que fala sobre o estabelecimento de um santuário central, que depois foi construído em Jerusalém, nós lemos: destruireis, em Deuteronômio 12, 2 e 3, destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Se não houvesse ídolos em Israel, não existiria a tirania de Eglon. O que adianta cortar o efeito, matar o efeito, se a causa permanece intacta? Eude bravamente atacou Eglon, mas não destruiu os ídolos, mostrando obediência parcial. Após a sua morte, embora a terra tenha ficado em paz 80 anos, essa paz não significou a eliminação da idolatria. O povo seguiu na prática da idolatria. Isso apenas deixa claro que mais importante que matar Eglon era destruir os ídolos. Trabalho pela metade, obediência parcial, tudo isso se prova inadequado. Eude cumpriu uma missão com bravura, mas ele não cumpriu a missão que Deus designara para os seus servos. Os líderes de Deus deveriam liderar o povo na destruição dos ídolos, como fez depois Ezequias, como fez depois o rei Josias. Essa deveria ter sido a postura de Eude. Ele não cumpriu sua missão como deveria. É impressionante. Eude teve coragem para matar um rei que oprimiu seu povo, mas não teve coragem para purificar o culto do verdadeiro rei. Coragem para matar um rei, mas covardia para purificar o culto do Deus, do rei verdadeiro. Esse tipo de coragem e valentia demonstrada por Eude é importante, mas no final das contas é dispensável. Não é a coragem que o Senhor Deus concede através do seu Espírito aos seus servos, para que sejam arrojados, para que confiem no Senhor e atinjam os altos, os pecados que estão arraigados na vida do povo de Deus. Vejam, irmãos, que os reis piedosos que manifestaram obediência parcial, como Asa, Josafá,
Joás, Amazias, Uzias e Jotão. Eles tiveram ali uma dinastia, depois de Josafá, entre Josafá e Joás, de reis influenciados por Acabe, 3 reis, os reis de Judá. Mas depois desses 6 reis piedosos, Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias e Jotão, porque eles não fizeram o trabalho completo de destruir os altos, quem foi que surgiu depois deles? Acás, um rei que fechou o templo, sacrificou seu filho a Moloque e afundou Israel em idolatria. Desprezou o templo, colocando um altar pagão no meio do templo e adivinhando naquele altar pagão, na casa em que Deus fez habitar o seu nome. Obediência parcial não produz mudança duradoura. Mudança duradoura começa quando os servos de Deus, cheios de bravura, coragem, valentia, produzidas pelo Espírito Santo, lutam para purificar o culto verdadeiro do Rei verdadeiro, do Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. Aqui nós temos os ídolos. Por que eles estão aqui? Eu vou encurtar o sermão, deixar a parte para o próximo, porque eu não teria condições de, nesses minutos finais, falar tudo o que eu escrevi. Mas vejam, os ídolos estão aqui para quê? Para mostrar que nada podem fazer por seus adoradores. Deus zomba deles, dos adoradores e dos ídolos, para mostrar como Israel estava debaixo de servidão por causa de sua rebelião. Olhem as pessoas que estão dominando sobre vocês. E para mostrar que Eude, embora um servo de Deus, não teve uma obra duradoura, porque apesar de sua bravura, ele não fez aquilo que principalmente deveria fazer. E eu termino com algumas aplicações, irmãos. A primeira delas é que obediência parcial nos leva a contaminar o culto. Esse é o grande problema de Eude. Veja, irmãos, eu não sei se vocês se recordam, mas Gilgal, o lugar onde estavam esses ídolos, era um lugar fundamental para o povo de Deus. Eu posso citar aqui alguns textos bíblicos que mostram a importância desse lugar. Em Josué, capítulo 4, versículo 5, nesses 2 capítulos, Gilgal é a principal cidade, é o acampamento dos israelitas. Além disso, antes do estabelecimento de um santuário central em Jerusalém, parece que Gilgal foi um local de culto, porque lá é o local para onde Samuel manda Saul se dirigir para oferecer sacrifícios, lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Lá é o lugar onde o povo renova o reino com Saul e realiza ofertas pacíficas ao Senhor. E lá é o lugar onde Saul, após a sua vitória sobre os amalequitas, também manifestando obediência parcial, Deus havia mandado que ele destruísse todos eles, mas ele não fez. Ele traz o melhor daquelas ofertas dos animais na cabeça dele para em Gilgal oferecer sacrifícios de ações de graças ao Senhor. Gilgal era um lugar fundamental para o povo de Deus. Ali em Gilgal, como nós lemos em Josué, capítulo 4, foi levantado um memorial com as 12 pedras que foram retiradas do Jordão. Aquelas pedras apontavam para a obra bendita de Deus, redentora de Deus, em favor de seu povo. Não é exatamente o que acontece no culto? Quando os atos de Deus, especialmente a sua obra redentora através de seu Filho, nos são anunciadas? Ali o povo de Deus circuncidou os homens que nasceram no deserto e celebrou a Páscoa, em Josué capítulo 5. É um lugar onde os sacramentos foram celebrados, administrados. Pela primeira vez na Terra Prometida, a circuncisão foi praticada e a Páscoa foi celebrada em Gilgal. Gilgal era um lugar associado com o anjo do Senhor, porque de Gilgal o anjo do Senhor sobe para falar com os israelitas, conforme Juízes capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, Eude teve coragem para matar Eglon, mas nada fez para que o lugar onde Deus se manifestava ao seu povo fosse purificado dos ídolos. A igreja está repleta de líderes assim, que fazem proezas, recebem títulos nas cidades em que estão, mas eles nada fazem para purificar o lugar em que Deus se manifesta ao seu povo culto. Qual o valor disso? Qual o valor disso? Gilgal, o lugar onde a vergonha do Egito foi retirada de sobre o seu povo, o lugar onde a Páscoa foi celebrada,
O lugar onde Deus era cultuado e servido pelo seu povo agora estava contaminado por ídolos. E Eude nada fez. Eude nada fez. Obediência parcial contamina e, por fim, destrói o culto verdadeiro a Deus. Gilgal, o lugar onde Deus se manifestava, agora estava contaminado pelos ídolos. E há muitas igrejas que estão como Gilgal, o lugar onde Deus se manifesta para falar com o seu povo, contaminado por ídolos, pelo humanismo, por um culto centrado no homem, e muitos servos de Deus nada fazem, contribuem para que isso aconteça. Mas eles são heróis nas redes sociais. Eles enfiam a espada nos inimigos externos, mas Gilgal continua destruída, contaminada por ídolos. Em segundo lugar, obediência parcial prejudica a transmissão da fé na família. Gilgal era o lugar em que, quando famílias passavam ali, os filhos perguntavam aos pais, conforme Josué, capítulo 4, versículo 21. Quando eles vissem aquelas pedras, aquele memorial levantado por Josué, as 12 pedras retiradas do Rio Jordão, eles perguntariam aos pais: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Os pais responderiam aos filhos: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Mas agora, quando uma família israelita passava por Gilgal, o que o filho iria perguntar? O que significavam aquelas pedras levantadas em memorial pelos feitos do Senhor? Não, eles não perguntariam isso. Eles perguntariam: quem são estes ídolos? Quem são estes ídolos? E os líderes parcialmente obedientes e que gradativamente apostatavam mais da fé, não teriam o que responder aos seus filhos. Meus irmãos, Eude é um servo de Deus. Eu não posso, como eu disse, eu não posso negar isso, e eu admiro a coragem, a bravura dele. Mas Eude nos lembra de uma coisa fundamental. Eude nos lembra de uma coisa fundamental, que os servos de Deus, que o Senhor usa para livrar o seu povo, para auxiliar o seu povo, todos eles são heróis com os pés de barro. Todos eles. Este homem arriscou sua vida para libertar o povo de Deus, mas falhou miseravelmente na purificação do culto. Eude é um herói inesperado, é um benjamita, o filho da mão direita que é canhoto. É cheio de defeitos. Ele se omite de fazer aquilo que é mais importante na vida do povo. Ele não é apresentado em termos completamente negativos, mas ele é apresentado em termos negativos. Eu vou mostrar isso para os irmãos no próximo sermão. Ele faz algo impressionante, derruba um tirano. Mas o problema em sua conduta, especialmente sua omissão em destruir os ídolos, nos lembram aos leitores do Antigo Testamento que nós precisamos de alguém que não tem os pés de barro. Nós precisamos de alguém que é completamente obediente a Deus, que em toda a sua vida faz a vontade do Senhor e em nenhuma ocasião sua obediência é parcial. A história de Eude, suas vitórias e especialmente os seus fracassos, dirigem os nossos olhos para aquele que, tal qual Eude, usa uma espada de 2 gumes. Mas com essa espada, ele não faz uma obra pela metade. Ele vence e conquista todas as nações da terra. Por meio da espada que sai de sua boca, que é o Evangelho, a espada do Espírito, a palavra de Deus, que conquista as nações. A história de Eude, portanto, nos ensina a olhar para o Senhor Jesus Cristo. Cultivava no coração daqueles fiéis da antiga aliança o desejo de que se manifestasse o libertador perfeito. E para nós que olhamos já para uma Bíblia, para uma revelação completa, nos lembra que o nosso verdadeiro libertador, aquele que Deus levantou para nos livrar dos nossos mais terríveis inimigos, é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.